Olá, você vai ver nessa edição. Critérios para contratos ligados a parcerias público-privada são tema de consulta. TCE aprecia contas de governo de 2 prefeituras. Pleno vota pela regularidade de tomada de contas especial envolvendo a SEDUC e a Prefeitura de Araguainha. Os detalhes agora no TCE Notícias. O TCE respondeu a uma consulta feita pela Controladoria Geral do Estado sobre contratos envolvendo parcerias público-privada. Confira agora o entendimento da Corte de Contas sobre o tema. A consulta foi formulada pela Controladoria Geral do Estado, questionando o Tribunal de Contas de Mato Grosso sobre os critérios acerca da contratação do verificador independente em contratos ligados à parceria público-privada. A CGE perguntou ao TCE de quem é a responsabilidade por essa contratação e se pode ser feita por meio de licitação, se a avaliação desse serviço é técnica e qual a habilitação deve ser exigida. O relator do processo, o conselheiro Walter Albano, respondeu aos questionamentos nos seguintes termos. Os contratos de parceria público-privada, PPPs, deverão, por força do artigo 5º, inciso 7 da Lei 11.079/2004, prever critérios objetivos de avaliação de desempenho do parceiro privado e adotar como regra a remuneração variável vinculada à sua performance. O uso do sistema fixo de remuneração do contrato é exceção a ser adotada somente na hipótese em que ficar demonstrado, por meio de dados técnicos, que a implementação da remuneração variável é inviável e ou ineficiente sob a ótica dos benefícios pretendidos. O conselheiro relator destacou ainda que a avaliação de desempenho do parceiro privado nos contratos de PPP é de responsabilidade da administração pública e que a contratação do verificador deve ser feita por meio de licitação para assegurar ao serviço prestado imparcialidade, legitimidade, transparência e segurança jurídica, por exemplo. E ainda mais. Por último, que a atuação do verificador independente para avaliação do desempenho do parceiro privado em PPP não elimina a necessidade de gestão e fiscalização do respectivo contrato pelo parceiro privado. As contas de governo de 2019 das prefeituras de Santa Cruz do Xingu e São José do Rio Claro foram apreciadas pelo Pleno do TCE. Uma das prefeituras teve que se justificar sobre o excesso de gastos com o pessoal identificado pela Corte de Contas. Confira. Ao analisar as contas de governo de Santa Cruz do Xingu, o relator pontuou que inicialmente foi constatado que os gastos com o pessoal do Poder Executivo desrespeitaram a Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, após a apresentação da defesa, o relator conselheiro interino Luiz Carlos Pereira acolheu parcialmente a justificativa, ao excluir os gastos referentes ao salário maternidade e 1/3 de férias proporcionais na rescisão, e explicou a análise de outras exclusões de despesas. Cabe uma observação que muitas vezes o poder municipal, os órgãos que têm às vezes um pouco de dificuldade até de profissionalização, eles não têm a mesma agilidade que tem a capital, que tem um órgão como o Tribunal de Contas. Então, muitas vezes, uma carreira de motorista, que claramente ela é terceirizada, eles mantêm um cargo ou outro no seu plano de cargos dos servidores efetivos da municipalidade. E aí não parece razoável que a LRF, ao dizer que uma terceirização, se existe o cargo, a gente entenda que, nesse caso específico do motorista, de um serviço de limpeza, nós vamos entender que seria uma terceirização ilegal e somar isso ao gasto com o pessoal. O relator entendeu pelo parecer prévio favorável à aprovação com recomendações à gestão.
A Prefeitura de São José do Rio Claro também recebeu parecer favorável. Na análise das contas de governo de 2019, o mesmo conselheiro relator concluiu que os investimentos previstos pela Constituição foram cumpridos, sem qualquer irregularidade que comprometesse a gestão, o que favoreceu o parecer positivo. Porém, determinou a instauração de tomada de contas ordinária para apurar indícios de dano ao erário referente ao atraso no pagamento de contribuições previdenciárias, para identificar os responsáveis e quantificar os danos. Conselheiros do TCE julgaram regulares tomada de contas especial aberta pela SEDUC. Entenda o porquê na reportagem a seguir. A tomada de contas especial foi concluída em 2017 pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, a SEDUC, em atendimento a um acórdão de 2006 do Tribunal de Contas, em razão de supostas irregularidades na prestação de contas do termo de convênio número 370 de 2006, firmado com a Prefeitura de Araguainha. Isso porque foi constatada inexecução parcial do objeto desse convênio, que previa a execução de serviços para reforma geral, adequação para pessoas com deficiência, na Escola Estadual Rui Barbosa, localizada no município. Mas, segundo o relator desse processo, o conselheiro Walter Albano, após análise dos documentos apresentados pelos interessados, o cenário constatado foi outro. Analisando detidamente as manifestações técnicas e os documentos juntados aos autos, é possível concluir, sem muito esforço, que a irregularidade de fato é o pagamento de serviços desacompanhado das respectivas planilhas de medições e não a inexecução do convênio. Retifico a frase que eu ia errar. Não há no processo nada que indique desvio de recurso ou de finalidade, enriquecimento ilícito, fraude ou outro crime qualquer, assim como não há evidência de que a obra conveniada não foi executada por completo. Dessa forma, o conselheiro relator votou pela regularidade dessa tomada de contas especial, posicionamento acompanhado pela unanimidade do Pleno. Voto pela regularidade das contas tomadas referentes ao convênio, principalmente porque foram apresentadas prestações de contas do valor total repassado à Prefeitura, as quais foram aprovadas pelo órgão concedente, e ainda porque a responsabilização e o pretenso ressarcimento foram imputados com base em suposições e informações que consideram inválidas para esse fim, em função da TCE inconclusiva de 2008 e do tempo decorrido desde então. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!